Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade que o Senhor concede de nós meditarmos em Sua palavra e termos a direção para as nossas vidas. Queridos, nós estamos dentro da nossa série O Resgate da Alma Imortal, que há bastante tempo a gente vem falando sobre, porque a intenção é justamente produzir uma ponte de conexão, de reconexão com aquilo que é profundo dentro de nós e de lá nós termos algumas orientações, algumas soluções que Deus já colocou através do seu Espírito dentro de nós, querido. Ter uma visão mais ampla da vida, estabilizar os nossos dias dentro de um mundo que a todos os dias, a todo momento está produzindo instabilidade na vida das pessoas. Perceba, todas as notícias que vêm do mundo, ela vem com uma carga de instabilidade muito grande, até mesmo as notícias positivas. Você conseguiu isso, você tem que fazer mais isso, mais isso, mais isso. Então sempre é deixando a pessoa de maneira instável, e você imagina como que uma vida emocional, uma saúde emocional vai se portar, vai ficar diante de tanta instabilidade produzida em todas as áreas da nossa vida pelo mundo e também com todas as informações que ele lança sobre a nossa mente para que a gente realmente fique desestabilizado. Alguém dentro de uma instabilidade constante muito provavelmente não vai tocar sequer, pensar sequer, refletir por nenhum momento, ter um tempo de qualidade por nenhum momento na sua vida espiritual, nessa parte maior que ele vai ficar preso realmente ao materialismo, a superficialidade da vida. Isso é tudo que o inimigo de nossas almas quer, querido, porque ele não precisa fazer muita coisa. Se ele conseguir nos enganar, criar cenários e nos manter dentro do mundo, unicamente do mundo físico, do mundo material, onde tudo dentro de nós é construído a partir do mundo material, só aquilo que o mundo material fala é que realmente existe, que realmente acontece, é só aqui que as minhas soluções estarão, as minhas respostas estarão. Pronto, se ele fazer essa vedação, fechar realmente, colocar essa barreira, esse muro entre nós e o mundo espiritual, ele já conseguiu fazer todo o seu processo de roubo, morte e destruição. Agora é só deixar nas nossas mãos que nós vamos nos autodestruir sozinhos. E para a gente combater essa proposta, né, essa visão, esse ataque do inimigo, nós estamos então nessa luta, tentando reconectar as pessoas, a sua alma imortal, falando sobre temas que têm a ver com a profundidade, com a eternidade, com verdadeiramente, queridos, ser sincero, ser verdadeiro consigo mesmo, realmente a gente acessar a realidade de Deus, entender que nós somos maiores do que simplesmente aquilo que o mundo físico está nos mostrando. E hoje eu queria trazer mais um material, querido, que nós estamos falando dentro desse mês. O tema do mês é alguns materiais para que você reconstrua a sua ponte com o mundo espiritual. Então, dentro desses materiais, nós falamos um pouquinho sobre as prioridades e aonde essas prioridades precisam nascer no mundo espiritual, né? Como Jesus realmente falou lá em Mateus capítulo 6, que nós temos que ter ele como centro, né? Buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Ou seja, eu expliquei naquela ocasião que ele tem que ser o centro irradiador de vida para nós. Então é a partir dele que eu começo a construção daquilo que eu preciso. Falamos também, querido, na semana passada, um pouquinho sobre ser mais observador da vida, daquilo que está acontecendo ao nosso lado. São materiais, são formas como que a gente vai usar, que a gente pode usar, que não é difícil, que está ao nosso alcance, para que a gente possa ir acessando, voltar a acessar esse mundo espiritual e encontrar as respostas que nós precisamos. E hoje eu queria trazer mais um material que na verdade é uma base, que na verdade é uma ferramenta, que é algo extremamente importante para as nossas vidas, que é a fé. A fé, ela é versátil, serve de diversas formas que a gente pode abordar ela dentro do mundo, né, da nossa reconexão com o mundo espiritual, querido. Então, quando a gente fala para a gente ter um pouco de prioridades, trabalhar as prioridades espirituais primeiro, em relação àquilo que eu estou vivendo, fazendo, as situações pelas quais eu estou passando. E quando a gente fala um pouquinho em ser mais observador da vida, tudo isso vai começar a trazer algumas perguntas para nós. Tudo isso vai fazer com que a gente comece a notar coisas diferentes
E essas coisas diferentes que a gente vai notar, as perspectivas novas que vão surgir, os sentimentos novos que vão surgir, as perguntas novas que vão começar a passar pela nossa cabeça a partir do momento que eu estou usando, mais uma vez, os materiais da prioridade, começando no mundo espiritual e observando a vida com mais cuidado, indo mais devagar, olhando aquilo que está acontecendo à minha volta, olhando para a minha própria vida, olhando para a vida do outro com tempo de qualidade, com uma visão mais ampla, permitindo que a situação, que aquilo que a natureza, que tudo que está à minha volta fale comigo. Então, algumas perguntas, algumas perspectivas vão começar a surgir. E essas perspectivas não serão explicadas apenas pelo nosso racional e pelo nosso lado emocional. Então, quando eu falo pensamento, o nosso lado racional e o nosso lado emocional, eu estou querendo falar sobre justamente essa superficialidade, esse mundo material apenas. Quando eu começo a usar essas ferramentas, ou melhor, esses materiais para reconstruir a ponte de conexão com o mundo espiritual, primeiro que eu já tenho fé. Se eu estou fazendo isso, a fé já faz parte da minha vida. Se isso é importante para mim, ela já faz parte, mas eu posso usá-la ainda mais. Por quê? Porque ao passo que eu começar a usar as prioridades, usar o observar a vida, por exemplo, todas essas perguntas, as novas perspectivas, elas não conseguirão ser explicadas simplesmente pela forma material, pela forma física apenas de pensar, com essas questões técnicas apenas, e também não serão explicadas apenas com as nossas emoções, ou seja lá o que for. Tudo que toca o mundo material, querido, quando você começa a observar a vida de uma maneira maior, com os detalhes da vida, ser sensível àquilo que está acontecendo ao seu lado, você vai perceber que o mundo ele é muito maior, que a criação, que a vida é muitíssimo maior do que simplesmente aquilo que está ao nosso lado. Quando você começa a usar as prioridades, começando pelo lado de dentro, lado profundo, pelo lado do espírito, colocando realmente Jesus como centro em sua vida, você vai perceber que o mundo ele é muito maior. As explicações que este mundo físico, material, efêmero e passageiro produzem são muito pequenas em relação àquilo que você está tendo experiência. E essa é uma palavra muito importante, ter e produzir experiências dentro do mundo espiritual, da sua alma imortal, para que a cada dia isso vai se tornando a sua vida o mais natural possível, você ter um contato mais próximo com tudo aquilo que vem de Deus para nós, do mundo eterno para nós, e você perceber finalmente com tudo aquilo que você está inserido já dentro da eternidade. Então isso é uma construção, e a gente vai perceber que inevitavelmente tudo aquilo que o mundo natural, o mundo físico, melhor dizendo, o mundo físico, material nos apresenta de construção mental não é suficiente para a gente abarcar toda a mudança que está acontecendo dentro de nós. Na verdade, o mundo material só consegue manter as pessoas presas dentro de uma superficialidade física e fria da vida, justamente porque as pessoas estão sempre dentro de uma correria. Por isso que essa proposta de fazer as pessoas correrem, de ter uma rotina muito corrida, começou a segunda, já estamos chegando Senhor Jesus na quinta-feira, que é hoje, daqui a pouco domingo, daqui a pouco acabou o ano, acabou o mês, acabou o ano. Então por que manter dentro dessa correria? Porque dentro da correria a pessoa ela não precisa ampliar a sua visão, ela não precisa pensar de maneira profunda. Sempre na parte mais rasa da vida é possível ir enganando a pessoa, manter ela dentro dos pensamentos e achando que todas as situações são resolvidas exclusivamente por aquilo que o mundo material, físico e efêmero nos apresentam. Mas à medida que essa pessoa dá uma paradinha, ela vai se freando, ela vai olhando a vida com maior detalhe, que é justamente o observador, aquela pessoa que tem a capacidade de observar a vida dentro de si, ao seu lado, nas pessoas. A pessoa que começa a mudar as suas prioridades, sair daquilo que é urgente, passar para aquilo que é importante, naturalmente, essa pessoa não vai conseguir mais ter explicações apenas no mundo físico, material, ou seja, a partir daquilo que foi colocado como pensamento dentro de nós, aquilo que foi produzido como emoções dentro de nós, porque a gente vai perceber que tudo isso
ele tem uma linha do horizonte onde ela não consegue ultrapassar. A partir de lá, tem um outro material que nós precisamos usar. Já estamos usando, mas nós precisamos usar com mais firmeza, com continuidade. Usar ele a cada dia realmente em nossas vidas, e não só quando acontecer grandes eventos, mas usar todos os dias, a cada dia, a cada passo, que é justamente o material da fé. Então eu quero compartilhar com você o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. Ali Paulo está dizendo: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha só a profundidade da transcendência que esse homem, que Paulo, vivia com Deus, querido, tendo Deus como seu fundamento. A que nível de profundidade ele vivia? Ele vivia simplesmente por aquilo que é a sua fé, e não por aquilo que os cenários estavam mostrando para ele, querido. Então por isso que ele tinha essa visão tão ampliada sobre a vida, sobre o propósito, sobre a sua missão, sobre o que ele estava fazendo nessa terra. E isso tinha uma grande força dentro do seu coração, dentro da sua mente, que o mantinha sempre animado, sempre realmente continuando a sua caminhada, independente das adversidades que se levantavam contra ele. Nós podemos olhar para esse versículo onde ele fala: porque vivemos por fé e não pelo que vemos, e inverter esse versículo quando se trata da nossa sociedade, da nossa geração de hoje, que são pessoas que vivem pelo que veem e não pela sua fé. Então, quando a pessoa ela está dentro dessa superficialidade, presa dentro dessa superficialidade, é justamente isso que está acontecendo. Ela só consegue viver por aquilo que ela está vendo, ainda que esta visão tenha sido totalmente corrompida pelo diabo, pelo inimigo de nossas almas, pelo sistema do mundo, porque é o sistema do mundo que fala para você o que você deve ver, como você deve ver e encarar a situação que está à sua frente. Além disso, o inimigo de nossas almas cria cenários e mais cenários aterradores, justamente para nos manter presos dentro do mundo superficial, de maneira que a pessoa que vive apenas por aquilo que ela está vendo, ela está perdendo a maior parte da vida, a maior parte do seu ser, a maior parte daquilo que Deus a criou para ser, dentro de algo extremamente pequeno que vai sempre manter o seu ser interior, né, o seu coração, a sua mente, as suas emoções sempre instáveis. E isso vai sempre trazendo muitos problemas, muito sofrimento para essas pessoas, mesmo dentro de coisas que são pequenas, cenários mentirosos. Isso vai acabar trazendo muita destruição para dentro do coração dessa pessoa. Ao passo que Paulo, ele já tinha excluído essa forma de viver a sua vida. Não é viver por aquilo que ele está vendo, ou seja, pelos cenários que estão sendo mostrados para ele, por aquilo que é urgente, por aquilo que as circunstâncias estão mostrando para ele. Mas ele já tinha uma outra forma, um filtro que estava diante dos seus olhos. E esse filtro fazia com que ele tivesse a oportunidade de, em cada situação e circunstância da vida, acessar de maneira profunda o mundo eterno, onde nós realmente estamos, a sua alma imortal, o seu fundamento que era Deus. E isso dá uma força de estabilidade para que a gente possa produzir respostas que são profundas e verdadeiras e que vão chegar realmente a algum lugar, vão nos levar realmente a algum lugar, soluções grandes e profundas. Por quê? Porque ele tinha esse óculos, né? esse filtro que era a sua fé. Tudo ele enxergava a partir da sua fé. Por isso que ele vivia da forma como viveu e trouxe o que trouxe para nós, deixando realmente um rastro de muito aprendizado, de muitas coisas do céu, inspirado pelo Espírito Santo para a nossa vida. Por quê? Porque a fé ela vai fazer você transcender aquilo que o cenário, que é apenas a sua razão, os seus olhos físicos, as suas emoções conseguem tocar. Tem hora, querido, que as suas emoções não vão explicar a situação, elas não são capazes de abarcar a situação que está acontecendo com você. Tem horas também que a sua razão humana, essa razão que está
pautada, construída e baseada no mundo físico, material, não vai conseguir explicar para você o porquê que você está passando por isso. Nessa hora, somente a fé vai fazer você transcender aquilo que está acontecendo à sua volta e fazer com que a sua vida seja tocada e você toque o eterno, nosso Pai Celestial, o seu fundamento verdadeiro, a sua alma imortal, mostrar para você que a sua vida não se resume àquele momento, àquela palavra, àquela circunstância que está acontecendo, àquela situação adversa, mas que ela transcende a tudo isso. Transcende inclusive a história humana. Você é muito maior do que todas as coisas materiais criadas. E aí, quando você tem essa visão, que só pode ser construída através da fé, você consegue então, queridos, tocar a sua alma imortal, e você consegue dar outro tipo de explicação, você consegue colocar debaixo do controle de Deus, você consegue acessar a alegria, a paz, a justiça que vem do Espírito. Afinal é isso que é o reino dos céus, como bem Paulo também fala. Então você consegue ter uma visão, uma estabilidade, você é colocado dentro de um outro lugar, um outro reino, e esse reino ele vai abarcar muito mais explicações e soluções que aquele mundo que você está vendo apenas, que é o universo, que é o mundo físico, aquele que está à sua frente, não pode te dar explicação. Você vai conseguir romper os cenários que o inimigo, que o sistema do mundo cria para tentar prender você dentro desse mundo de ilusão, e você vai conseguir acessar a realidade de Deus. Porque por mais que seja difícil de nós acreditarmos, queridos, o ser humano tem essa dificuldade de acreditar, a única realidade é a realidade que Deus criou, porque Ele é o Criador. Tudo aquilo que o diabo cria, ainda que esteja diante dos nossos olhos, é um cenário de ilusão. O único verdadeiro mesmo cenário, a única verdade que é criada é aquele que Deus cria, a realidade dele. E para a gente acessar a realidade de Deus, nós precisamos da fé, e essa fé como material vai fazer com que você construa a ponte de ligação com a sua alma imortal. Ali você vai se relacionar com Deus, ali a sua visão será ampliada e você vai conseguir ter uma outra definição sobre essa situação que você está passando. Por isso, em vez de ficar procurando apenas respostas naquilo que você está vendo, procure respostas na fé em Deus, e essa fé vai te levar mais longe. Dê continuidade à sua fé, use-a como material a cada dia que você estiver desenvolvendo a sua caminhada nesse mundo, e você vai perceber que os seus dias vão ficar mais leves e a sua visão sobre a transcendência dessa vida será muito mais completa. Por isso, que Deus possa abençoar e com fé a sua vida e a sua família.